O Corinthians está se preparando, tá de olho aí na estreia do Campeonato Paulista, que acontece na próxima terça-feira. Agora, nos bastidores, né, o time ele continua nessa busca por reforços, inclusive anunciou o lateral Bruno Melo. Gente que se esforça. O atacante Jô, que perdeu 4 dias da pré-temporada por conta da Covid-19, agora acelera pelo tempo perdido. Só ele treinou em 2 períodos na reapresentação desta segunda-feira. O atacante que repetiu em 2021 a sua temporada artilheira no Corinthians em 2004 com 10 gols, perdeu o jogo-treino contra a Inter de Limeira domingo. Talvez esteja apto para amanhã contra o Audax. Tem que estar em forma para dar uma boa dor de cabeça para o técnico Silvinho, arrumar uma vaguinha entre os titulares. Gente que pode chegar. O zagueiro Robson Bambu, que estava no futebol francês, fez 23 partidas pelo Nice, deve ser anunciado. O atleta de 24 anos tem 1,85 m. Foi revelado pelo Santos e ganhou a Copa Sul-Americana defendendo o Atlético Paranaense. Gente que vem para fazer sombra, não para ficar na sombra. O goleiro Ivan, que também tem 24 anos de idade, atleta da Ponte Preta, deve fazer exames no CT Joaquim Grava. Algo que poderia ter acontecido na semana passada, mas a Covid-19 não deixou. O bom Ivan deve incomodar o veterano e vencedor Cássio, 10 anos mais velho, titular do Alvinegro e com 1 década na meta do Corinthians. A ideia é adquirir 50% dos direitos federativos de Ivan e firmar um contrato longo de 4 temporadas. Gente em quem se aposta e que já assinou. O Alvinegro trouxe por empréstimo de 1 temporada o lateral esquerdo Bruno Melo, de 29 anos, jogador do Fortaleza. Polivalência e custo pesaram na decisão. Ele também pode atuar como zagueiro e até volante. Ano passado foram 39 partidas pelo clube cearense, com 1 assistência e 3 gols marcados. Reforços pontuais para reforçar um time que ganhou forma quando os experientes chegaram e classificaram o time para a fase de grupos da Libertadores de 2022. William, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes ganharam a companhia de Paulinho. Será que com esses reforços que assinaram e outros que vão assinar, o time ganha força suficiente para encarar os grandes elencos do futebol brasileiro? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo? Com a palavra, a experiência de Paulinho, 33 anos de idade, acostumado ao Corinthians e às cobranças que é jogar pelo Corinthians. A cobrança, a exigência aqui dentro do Corinthians, todos nós sabemos, né? Um clube como o Corinthians, ele sempre tem que pensar em estar em cima. Eu acho que o principal é nós pensarmos em nós mesmos. Não tenho por que pensar. Óbvio que temos adversários fortíssimos, né? Como esses clubes que você citou agora. Porém, para a gente alcançar os nossos objetivos, nós temos que pensar no nosso trabalho. E segue o trabalho. Nesta terça-feira, treino em 2 períodos, mais uma vez. E daqui a 1 semana, terça-feira que vem, no dia do aniversário de São Paulo, a estreia em 2022. Em casa contra a Ferroviária, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Até lá, gente que chega, gente que pode chegar, gente que já chegou e gente que não quer perder tempo pelo tempo que passou. Boa, Cilo. Meu Deus! Meu Deus, Bediro, você faz falta aqui, hein? Porque tem tanta mensagem para você, Bediro. Sumiu. Vamos falar, só para atualizar, a questão do goleiro Ivan, né? O Ivan, ele, enfim, já faz parte desse meio do Corinthians, já quer ele contratá-lo há muito tempo. Ele já era para ter feito os exames há algum tempo também, estava com Covid. E hoje, a informação que chega é que o Ivan já fez os testes clínicos, os exames médicos lá no Corinthians. E aí a gente conversou muito aqui, Ulisses, a respeito do Ivan, porque o Ivan ele chega para fazer essa sombra no Cássio e a gente tem o Donelli também, que está no elenco, é mais jovem, com 19 anos, o Ivan chega com 24 anos. Como é que você vê essa transição de goleiros na equipe do Corinthians, né? Chega realmente para fazer sombra no Cássio, é isso? Olha, o Cássio é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, né? É indiscutível. Mas, obviamente, que o tempo passa. É uma coisa normal, e principalmente para o atleta, né? Eu acho que o Ivan será preparado para substituí-lo futuramente, não imediatamente.
E muito bom goleiro. O time conseguiu fazer uma grande vitória sem 3 pontos. É isso aí. O importante são os 3 pontos. Agora, em relação especificamente ao Ivan, foi convocado para a seleção pelo Tite, é um goleiro de altíssima qualidade da Ponte Preta, teve muitos jogadores, o Corinthians tem uma relação muito boa com a Ponte, né? Tanto é que o Corinthians acabou emprestando jogadores para a Ponte, aí para o Campeonato Paulista, aquela coisa toda. Isso vem sendo uma rotina na história de Corinthians, Ponte e Bragantino. Com a chegada do novo patrocinador do Bragantino, isso diminuiu muito. Então, o Corinthians hoje tem mais a Ponte nessa parceria, a Ponte Preta. Agora, em relação à chegada do Ivan, é espetacular. É um goleiro que promete muito, é um goleiro que promete ser um dos grandes goleiros do futebol mundial, sim. Mas o Donelli não prometia ser esse cara também no Corinthians? Ele que está lá há tanto tempo. A gente discutiu isso, o Ronaldão, por exemplo, ele é completamente contra, apesar do garoto. Claro, ele é mais novo, tem 19 anos, mas estava sendo preparado para isso. Para assumir uma titularidade de fato. O goleiro, eu tive uma lição na Copa de 82, que foi incrível, que foi o Zoff, né? Tava jogando aí, não. com 40 anos de idade e pegando tudo. Foi uma coisa impressionante. Há controvérsias. E foi uma coisa impressionante. Então, eu acho que o goleiro muito jovem é um pouco preocupante. Eu acho que o goleiro mais cascudo, mais experiente, é melhor para um time de futebol. E aquela velha história que um time começa por um grande goleiro, eu concordo plenamente com isso. Porque se você não tiver um goleiro que não te dá essa confiança, o time todo sente isso. Então o time tem medo, às vezes, até de atacar. Existe uma preocupação maior em marcar, essa bola não chegar. Mas o Corinthians acerta e muito na contratação do Ivan. Pelo menos pelo que eu vi o Ivan jogar, pelo que eu vi o Ivan atuar, a convocação para a seleção, merecidamente, não foi nada clubístico, não foi nada empresarial, foi uma coisa que ele conquistou no campo de jogo. Então eu acho muito boa. Parabéns ao Corinthians pela contratação desse grande goleiro que é o Ivan. Em relação ao outro menino, Donelli, Matheus Donelli, é um cara que também vai crescer e brigar por posição lá no Corinthians. O Walter ficou quantos anos reserva do Cássio? O Rogério Ceni ficou quantos anos reserva do Zete? É só você pegar a história do futebol. Na vida temos que esperar um momento que uma hora, se você tiver qualidade, ele chega. Chico, Donelli vai esperar esse momento? Ele já tem... Enfim, você falou sobre o empresário dele na semana passada, que é um bom empresário. Ele quer se manter jogando, quer ficar jogando, obviamente. Inclusive, atuou em jogos treinos agora. Ele e o Cássio, um fazia o primeiro tempo, o Donelli fazia o segundo. Ele tá lá, ele se apresentou no Corinthians, mas parece que não está satisfeito com essa situação. Não está, e a informação que a gente tem é que ele pediu para ir embora. Ele quer ser negociado. Ele tem um empresário que é o Jorge Mendes, que é o empresário do Cristiano Ronaldo, do José Mourinho, do Di Maria, que tem português, tem livre trânsito na Europa. Tem que confirmar essa informação, mas se eu não me engano o Donelli tem passaporte também europeu, então ele tem um trânsito muito maior, tem 19 anos, é dado como um fenômeno na base, mas aí tem duas coisas. Infelizmente, a gente está trabalhando com fatos, eu não estou nem dizendo que é a minha opinião. O Ronaldo aqui estava completamente contra e eu respeito muito porque o Ronaldo passou exatamente o que o Donelli está passando agora, só que o Ronaldo assumiu o gol do Corinthians mesmo com 18, 19 anos e não saiu mais, porque aí a gente está falando de um cara acima da média. E para o Ronaldo, o Donelli poderia ser esse cara, só que tem um fato. O Donelli não ameaçou o Cássio na temporada passada, mesmo com o Cássio não tendo dos seus melhores anos, inclusive falhando em alguns momentos importantes. Mesmo o Cássio num momento instável, o Donelli não ameaçou a titularidade do Cássio. E não vai acontecer isso nos próximos anos, pela diferença de idade. Um tem 34, outro tem 19. É por isso que o Corinthians contrata um de 24, com convocação de seleção, com potencial para jogar na Europa, para poder sim ameaçar a titularidade e fazer uma transição para lá na frente substituir eventualmente o Cássio. Então isso é um fato, o Donelli não fará sombra ao Cássio. E o outro fato é que ele, infelizmente, não vai ficar. Bom, você falou de contratação para segurar lá atrás. Agora, para fazer gols, Diego Costa está livre no mercado. E aí, Chico, a gente tem alguma informação? Já tem o burburinho falando que ele fechou com o Corinthians. Mas é uma informação ainda não confirmada, porque o que nós tínhamos e que, na verdade, vai se concretizando? Que o Corinthians não procuraria o Diego Costa enquanto ele tivesse um vínculo com o Atlético. Aí vazou na imprensa que o Corinthians poderia buscar ou monitorar o Arthur Cabral, aquela coisa toda. No dia seguinte, o Diego Costa rescindiu oficialmente com o Galo, está livre no mercado, mas pelos bastidores o Corinthians também não vai, digamos assim, com muita sede ao pote, né? O cara ficou livre agora, não, agora vamos lá fazer uma proposta, porque aí existe aquele jogo de mercado também, não, calma, não temos pressa, tá livre no mercado, tá bom, avalie se você tem outra proposta, ali na frente a gente conversa e tal, então daqui a pouco esse flerte aí, ele vai demorar alguns dias, imagino eu, até por uma
por uma jogada de mercado de você também não ficar tão ansioso, não deixar de se valorizar tanto. O Corinthians vai mostrar que não está tão desesperado assim, mas eu acho que vai acabar culminando numa proposta. Vamos ver. Estamos de olho, né, Chico? Estamos de olho.